histórias de mulheres com doença falciforme. E que não são as histórias que são contadas em livros, por exemplo, né? Não são histórias, são reais, próximas. E que não são pessoas coitadas. Dentro de 4 meses, né, minha mãe já não aguentava mais. Tinha outra filha em casa, e todo aquele processo familiar, né? Ele pede o eletroforese de hemoglobina, mais ou menos dentro dos meus 7, 8 anos. E aí é que diagnostica a doença falciforme. A partir daí, começou a corrida para se entender, enquanto minha mãe e meu pai, o que era isso, doença falciforme, né? E também tem um ponto que a não aceitação de completo desconhecimento, né, da não aceitação de minha mãe e entender que aquilo ali ela não poderia ter passado para mim. Então ela sempre dizia que ela tinha eu acho isso engraçado, ela tinha um gene normal, mas eu tinha o vergo do meu pai. Ela até hoje custa acreditar nisso, né? Ao longo do tempo que isso foi sendo esclarecido para ela. Quando eu era criança, sentia muitas dores, mas como eu morava na roça com a minha avó, assim, tratava com medicação caseira, chá, essas coisas. E eu descobri que eu tinha doença falciforme com 18 anos, através de uma infecção urinária. Com 18 anos. E aí foi difícil para mim, porque assim, você recebe diagnóstico e também fica sabendo que não tem cura. É uma doença que não tem cura, que você vai ter que conviver com ela a sua vida toda. Que tem que ter um tratamento a vida toda, é difícil você ouvir isso. Eu tinha 38 anos, quando eu vim saber que eu não tinha muita crise em termos de infância, mas meus pais nunca me levaram para o médico, entendeu? Não culpo eles, entendeu? Minha mãe é um corre-corre de trabalho, então eu não culpo. Aí depois que eu cresci, casei, tive 2 filhos, eu fazia um tratamento para minha menina de um pediatra, aí também eu fazia também avaliação também, minha também sempre gostei de ir para o médico, entendeu? Aí o médico, como eu tinha anemia, bastante desde criança, sempre tive anemia, tomava medicação e não melhorava. Aí o médico falou: dona Avelina, que tipo de anemia é essa? Aí ele foi num livro, eu me lembro como hoje, num livro velho, e passou um tipo de exame para eu fazer. Aí quando eu fiz, deu anemia falciforme. Aí ele falou: você tem anemia falciforme. Faça mais 2 exames para ter certeza mesmo que a senhora vai, a partir desses exames, se for diagnosticado mesmo anemia falciforme, você vai começar a fazer tratamento. Aí deu. Foi bem cedo para a época, né, nos anos 80, foi bem cedo. Eu tive uma crise, que foi a síndrome de pé e mão, que é chamada pé e mão, que incha a mão e os pés. A minha mãe levou para emergência, aí um tempinho depois descobriu que eu tinha o diagnóstico, fechou o diagnóstico de anemia falciforme. Eu tinha 1 ano e meio por aí, depois dessa crise que eu tive, que descobriu. Aí, quando tinha nascido, minha mãe teve uma filha antes de mim, que nasceu e morreu com 2 meses. E ela começou a desconfiar que a minha irmã, que nasceu antes de mim, provavelmente tinha também a doença falciforme. Aí ela não sabe, porque que geralmente não apresenta sintoma com 2 meses de idade, né, que foi a idade que ela morreu. Eu sofri muito com preconceito da família, principalmente dos parentes, achando que era hepatite. Eu tinha um olho, na minha adolescência, meu olho era bem amarelado. E aí todo mundo achava que era hepatite, aí queria tratar com medicação para hepatite e queria que eu me afastasse para não pegar neles. Sempre eu sofri, não queria que eu convivesse com crianças para não pegar. E sempre foi assim, um preconceito podia ter de fora, né? Mas o que eu senti mesmo, o maior preconceito que eu senti e discriminação foi da minha família. Minha família, tanto faz, para falar a verdade, tanto faz, tanto fez. Não tinha conhecimento, né? Muitas vezes até minha família achava até que era um câncer. Teve uma irmã minha que chegou a dizer: o que a Vilusa faz tanto no médico? Ela vai direto para o médico, ela tem câncer. Que na minha infância, minha mãe é muito religiosa, então eu seguia a religião da minha mãe na época, que era catolicismo. Então a gente tinha um grupo de jovem que foi fundamental para a minha formação. Hoje eu não sou católica, mas na época foi fundamental para a minha formação. Então isso também foi bom para mim, porque nesse grupo, as pessoas que participavam desse grupo era na minha família, né? Que é minha irmã, minha prima e vizinhos.
Então eu não ficava tão isolada nessa época, porque eu participava sempre desse grupo da igreja. Meu pai foi um baque muito forte para o meu pai. Que ele não entendia, né? Não por ser do interior, mas realmente por ter pouco acesso à informação e educação, no caso dele, que ele teve. E aí ele foi o que mais teve um baque com relação a isso. Então ele entendia a todo momento que eu ia morrer. A qualquer momento eu ia morrer. Muito tempo afastada da escola. Muito tempo. Chegava a ficar um mês internada e ficava afastada da escola. Nessa época, na minha infância, eu estudava em escola de parente. Minha madrinha era a dona da escola e minha mãe era uma das professoras da escola. Então dava para eu acompanhar a escola. Porque minha mãe sempre pegava as atividades. A minha madrinha também tinha essa preocupação, porque ela sabia da doença. Sabia que eu tinha que me afastar de vez em quando por causa das internações. Aí dava para eu acompanhar a escola, porque era uma escola de familiares. Como eu disse, minha mãe dizia assim, vai morrer fazendo o que gosta. Mas dentro de mim eu já comecei a me colocar limites. Colocar bloqueio, na verdade, não limites. E aí o processo escolar foi um processo doloroso, porque as pessoas não sabiam, não é que não entendiam, elas não sabiam o que era. E pouco eu sabia para passar. Eu sabia que eu sentia dor e só. E aí teve esse processo escolar um tanto que complicado, né? Eu lembro que uma vez eu fiquei internada, foi no período do final do ano, período de prova. E minha mãe brigou muito, porque ela não aceitava que eu perdesse o ano. Eu fiquei internada, né? E a diretora dizia simplesmente que não tinha o que se fazer, que eu ia perder, já que eu não estava comparecendo porque eu estava internada. E aí foi uma briga muito severa, ela e minha mãe. Porque minha mãe é só mandar. Minha mãe não sabia ainda que eu tinha direito de fazer, né, as atividades. Mesmo com 47 anos, eu fiz meu 2º grau, corri atrás. Hoje em dia, que eu não pude estudar mais tempo de nova, devido ao problema do meu pai, que não queria que eu estudasse. Entendeu? Que ele disse que não teve estudo, também não queria que ele estudasse, mas graças a Deus corri atrás, minha mãe também correu atrás e consegui tirar meu 2º grau. Eu sou das filhas de minha mãe tem 4 filhas comigo. Das filhas, que a única que tirou o 2º grau foi eu, mesmo com toda essa doença, com toda sentindo dores nos braços, mas sempre eu consegui realizar, que era um sonho que minha mãe tinha, de ver as filhas, pelo menos tendo um 2º grau. Eu ficava intercalando entre escola, hospital e casa. Foi uma época, era bem complicado, porque eu já cresci sabendo que eu tinha doença. E eu já cresci cheia de limitações, que a família colocava, que o médico colocava. E porque tem gente que descobre na adolescência e não cresce com essa limitação. E eu já cresci com essa, você não pode isso, você não pode aquilo, não faça isso, senão você... E também eu cresci com aquela ideia de que eu ia morrer cedo. Eu não tinha a noção de que existiam outras pessoas com doença falciforme. Não tinha essa noção. E aí eu fui completando a idade. Para mim foi muito complicado com relação ao colégio. Depois que eu soube da doença, porque minha mãe sentou, o que ela recebeu do médico, ela tentou me passar de uma forma mais tranquila. Aí ela sentou e conversou, né, todas as minhas... que ela não me limitava, mas ela tentava me cercar me protegendo, né? Ela me permitia ir, mas eu sabendo que se eu fosse, eu poderia ter qualquer tipo de né, crise, que era o que acontecia. Assim, as limitações, né? Nunca consegui ficar em trabalho nenhum, porque ainda mais que eu tenho úlcera de perna, e as úlceras, eu não tenho muita crise. Minha crise é como eu abri úlcera, quando descobriu que eu tinha anemia falciforme, eu já tinha as úlceras. E aí essas úlceras, a minha crise não vem no corpo forte, a dor concentra no local. Aí é complicado para mim conviver, muito triste, muito doloroso. E assim, eu não aceito até hoje conviver com anemia falciforme, mas por causa das úlceras. Assim, que eu tenho, assim, o quê? 23 anos de úlcera, que não fecha ou fecha e abre bem rápido, não fica nem 3 meses de úlcera fechada. Mas eu levo numa boa, entendeu? Trabalho, quer dizer, não estou trabalhando agora, mas já trabalhei. O que eu posso fazer, eu faço. Não fico assim, só pensando na doença. Eu faço coisa até que não devo fazer,
como agora eu estou morando no interior, Capim, eu planto, entendeu? E esse pessoal muitas vezes critica, muitas vezes me fala assim, você como é o nome? Você não aguenta carregar peso, como eu tenho uma irmã mais velha que assim fala, você não aguenta carregar peso, realmente, eu tenho que evitar de estar carregando peso, mesmo assim eu não me limito. Agora, nesse início de ano, eu estou sentindo muitas dores, estou sofrendo muito com as dores, mas assim, eu prefiro tentar fazer de tudo em casa para não ter que internar, porque eu fico pensando, eu vou internar, eu tenho um filho pequeno e aí eu fico 6 meses, 8 meses no hospital e meu filho está lá. Não tem quem cuide, não tem quem leve nenhum médico, não tem quem, sabe? É difícil. Eu não estou me sentindo útil, tem isso também. Você tem uma doença crônica, você não se sente útil. Você se sente um peso na família, isso é complicado. E a gente cresce numa sociedade que é um pouquinho cruel. É um pouquinho cruel, principalmente para quem é mulher e que tem uma doença crônica. Porque ela julga muito o que você é, o que você tem. Se você tem coisa e pode atrapalhar fazer qualquer coisa, então você não serve. Isso é um exemplo para emprego. Emprego, eu trabalhei 1 ano e meio em telemarketing, eu não disse na época que eu tinha desse falsificador, que tinha medo de sair, porque eu saía aqui, a possibilidade de eu sair do emprego era muito alta. Então eu não falava, eu ficava na minha. Agora mesmo eu quero vender, né? No interior que eu estou, o carnaval é antes desse daqui. Eu quero vender. Ele já falou, você tem que ficar lá na rede, fazendo seu crochêzinho. É assim que você diz que está doente? Você diz que está doente, diz que precisa disso. Eu falei, não, eu não quero ficar assim, eu não quero me acabar com minha tia. Quando minha tia mesmo viu que não tinha possibilidade de fazer nada, ela começou a ter mais doença, entendeu? Chegar mais doença e se acabar. Foi se acabando porque era uma pessoa ativa e chegou em um certo limite dela que eu não pude mais fazer nada. Então eu não quero assim, eu quero vender, eu estou ativa, eu quero fazer. Enquanto eu puder, como eu digo, quando estou com meus olhos enxergando e minhas mãos, eu quero estar fazendo sempre alguma coisa. Porque eu me sinto bem, eu gosto disso, entendeu? Eu acho que quanto mais eu faço isso, mais eu quero. Aí eu tenho mais saúde. Eu fazia de tudo para cumprir minhas funções. Às vezes eu sentia as coisas e não falava porque para continuar, sabe, no trabalho. Porque é uma coisa que eu precisava, trabalhar. E assim, às vezes, teve uma época mesmo que eu estava trabalhando de babá e eu sentia tanta dor. E assim, eu fazia as coisas, sentava escondido um pouquinho, voltava para fazer, sentava assim, não falava que assim, estava sentindo para continuar no trabalho. E eu lembro que nesse período eu estava no cursinho, estava estagiando ainda no curso técnico de enfermagem, estagiando, estava trabalhando como técnica e estagiando como técnica e trabalhando, né, já para sair do emprego. Eu me lembro que eu peguei uma pneumonia por causa desse. Eu falava, realmente eu tenho que parar. Só que uma coisa me dizia que não seria eu se eu parasse. Avancei. A doença é invisibilizada. Até hoje. Está saindo da invisibilidade, mas daqui que essas pessoas saibam o que é doença falciforme, todo mundo saiba. Cria um imaginário e tem um estigma de a pessoa com doença falciforme é X. Aí associa logo alguma coisa, é fraco, não serve e tal. Aí você fica com medo, poxa, as pessoas vão pensar que é isso, que eu sou isso. E às vezes você começa a acreditar que você é isso. Eu já não estava trabalhando mais no meu primeiro emprego, comecei a trabalhar em um outro lugar e comecei a pleitear uma vaga na universidade. E eu coloquei dentro de mim que para mim só serviria uma universidade pública, que foi motivo de chacota justamente por isso, que atrelou-se, né, tudo. Você é periférica, você é de família que ninguém nunca entrou numa instituição, numa universidade, você é preta e você tem doença falciforme, uma doença crônica. Eu ouvi isso, exatamente assim. Né? Então, o nível técnico que você chegou, nada contra, mas o nível técnico que você chegou já foi longe para você. Da falta de informação, porque as pessoas não têm informação sobre a doença, aí você acaba fazendo as coisas que não é para ser feita. Você tem medo, você não fala que tem a doença no emprego, o que você é para você falar. Enfim, você tem medo de falar em público, porque você tem medo do julgamento das pessoas. Eu levei muito tempo
para falar que eu tinha doença em público, muito tempo. Engraçado que minhas colegas de faculdade veio descobrir depois de anos de faculdade, 4 a 5 anos. Normalmente eu encontrava pessoas que coincidentemente tinham a doença, como eu tive um professor de capoeira que ele tinha um filho com doença falciforme e ele tinha doença falciforme, né? Que pra mim foi uma das pessoas que me marcaram muito durante toda a minha vida. Eu tenho 27 anos agora, que me marcou durante toda a minha vida. Porque na infância eu nunca tinha conhecido alguém que soubesse da doença falciforme, muito menos que tivesse doença falciforme. E muito menos que praticasse esporte tão quanto ele praticava, mesmo tendo doença falciforme. E aí ele foi me ensinando muita coisa sobre, além do esporte. Assim, o melhor momento da minha vida. Minha maior alegria, meu filho. Assim, foi o melhor momento da minha vida mesmo, na gravidez. Foi uma gravidez que não foi planejada, mas que aconteceu e que assim, eu fiquei bem durante a gravidez, eu não tive crise. Foi assim a melhor fase da minha vida, durante a minha gravidez. E o meu filho, eu sempre digo que o meu filho é a razão do meu viver, para eu continuar vivendo, sabe? E tendo mais vontade de viver, sabe? Depois que meu filho nasceu, antes do meu filho nascer, eu não tinha, assim, motivação para viver, não. Mas hoje eu digo, eu vivo por ele, ele é a força da minha vida, sabe? Que me dá força para continuar lutando pela vida, lutando para ter mais saúde, lutando para ver ele crescer. Meu sonho é ver ele crescer, se tornar um homem e, sabe, cuidar da vida dele. Mulher negra, pobre e com doença falciforme. A gente já carrega, não tem como a gente separar, né? Somos todos uma só. Isso é pesado. Minha mãe falava sempre quando eu era criança que era difícil um profissional de saúde saber o que é anemia falciforme. Que ela chegava e ela tinha que estar sempre falando que era anemia falciforme, porque naquela época, quando eu era criança, era muito difícil. Hoje ainda hoje melhorou muito. Mas eu ainda vou na emergência, eu ainda encontro pessoas, médicos, profissionais de saúde, que não sabem nada do que é anemia falciforme, hoje 2018. A médica tinha me falado, a senhora não, se a senhora puder não engravidar, não engravide, que ou a senhora vai, ou a criança. Assim mesmo ela me falou, mas ela não falou como eu deveria assim, evitar, ou como a medicação, entendeu? Todo o procedimento ela não me explicou nada. Eu não sei por preconceito, como diz, né? Demorar de atender, não. Você tem anemia, é anemia falciforme. Você não já sabe, você já sabe que sente dor. Então muitas vezes as pessoas não queriam nem me atender. Porque falam, não, você já sabe que sente dor, você sabe a medicação que você toma, não precisa nem você vir para cá. Várias e várias vezes eu já ouvi isso. Eu chego em uma determinada emergência e eu preciso ainda com dor dizer a ele que eu estou com dor, dizer qual é o procedimento que ele precisa fazer, que seria, né, para amenizar a minha dor, só que nem sempre você está com condições de fazer aquilo e ali você fica sendo massacrada, né? Na expectativa de vir um anjo, como minha mãe dizia, para tentar te ajudar. Mesmo eu agora tendo a consciência de que isso não deve acontecer, mas é um momento é uma linha muito fina, muito tênue, né? Onde do que você precisa, do que se faz. Os médicos daqui parece que tem medo de dar o medicamento mais forte, né? Que era o Aldimorf, e sendo que você não vai sair daqui se isso não for te dado. Mas eles estão numa mania de que vocês estão viciados com isso, né? Ele falou assim mesmo, eu falei assim, eu queria me viciar com qualquer coisa. Eu lembro que eu falei isso, menos em estar numa emergência sendo furada. Fiz 3 dias sentada lá, na cadeira. Aí ele olhou, você tem coragem, você é corajosa, você que agora ficar aqui. Eu falei, você não tem jeito, meu amigo, eu preciso tomar medicação. Já tive posto que eu fui que dizia que não podia fazer meu curativo, porque era um curativo sujo, infeccionado, e que eles não faziam. E assim, sofri o preconceito de ser um ferimento infeccionado e deles não querer fazer o curativo por conta disso. Eu perdi as contas, não sei dizer quantas internações eu já tive, não. É triste e doloroso, você deixa a sua vida toda parada. Eu já tive internamento de ficar 1 ano internada direto, sem sair para nada.
E já tive internamento de 6 meses, de 8 meses, sabe? E aí é muito doloroso. Tem 2 momentos de serviço de saúde, como eu estava falando, né? O primeiro momento é quando a gente não sabe, falo porque o primeiro momento foram com os meus pais, a gente não sabe de como é que tem que se dar, né? Então tudo pra gente era como se fosse um favor. E eu lembro que minha mãe dizia muito assim, ai meu Deus, agora vem um anjo, essa daí é um anjo, porque tá fazendo isso, isso e isso. Pra depois, quando eu conheço a doença, quando eu começo a entender a doença, quando eu começo a entender eu enquanto ser humano, independente de ter a doença falciforme, precisando acessar o serviço de saúde, quando eu começo a fazer parte da associação que pressiona assim, né, pelos os direitos das pessoas, independente, mas nesse caso, a doença falciforme, e de eu começar a ter acesso mesmo, buscar a informação. E aí eu começo a entender que não é um favor, não é um anjo que tem que vir em um certo momento para me prestar um serviço. Acho que o mais complicado para quem tem a doença falciforme, porque antigamente era mais difícil, por causa do centro de referência, só tem um centro de hematologia aqui na Bahia, que é o AIMOBA. Aí você entender todo mundo do estado com doença falciforme é complicado. Mas agora melhorou aqui em Salvador porque tem um centro, tem um ambulatório na Carlos Gomes. Mas ainda assim é complicado porque você tem uma equipe multiprofissional, pelo menos no ambulatório. Mas quando você precisa de um exame mais complicado, você sai cheio de guia de exames para fazer, mas você tem que ficar penando para você conseguir. E não é só na doença falciforme, é geral, né? O SUS, a gente tem que levantar a bandeira do SUS e lutar por ele para ele melhorar. Passei por várias emergências, UPA, e não queria me atender. Eu, quando cheguei nessa emergência, não aguentei mais, eu vim com a sobrinha minha, que a minha sobrinha também tem problema de saúde, mas ela veio comigo. Eu com uma dor nas pernas e uma dor no peito, que eu ficava assim, me abaixando. Cheguei na emergência, muita gente me deu a ficha e falou, filha, eu não aguento esperar. Ela falou, a senhora tem que esperar, que tem muita gente. Eu falei, mas tem uma anemia falciforme. A senhora já sabe que tem essa doença, a senhora tem que esperar. Aí eu não aguentei, eu fui ignorante nesse ponto, fui ignorante, que tinha até umas pessoas se filmando, umas doutoras que tinham lá filmando. Eu cheguei, ó, doutora, me desculpe minha ignorância, eu quero ser atendida agora, que eu vou gritar e vou para a televisão, eu quero ser atendida agora. Hoje em dia é mais difícil acessar, é fazer esses exames e outra especialidade que não seja hematologista, porque a gente é uma doença no sangue, então o sangue é sistêmica, então você precisa de outros especialistas que não sejam hematologistas. Eu consigo lutar quando eu estou sem dor intensa. Porque quando eu tô com dor, o que eu quero naquele momento é que passe a dor. Se ele me mandar engolir, mastigar minha própria perna, eu vou fazer só para não sentir dor, sacou? Então naquele momento é uma coisa muito complicada, porque eu lembro que tinha um colega que me falava assim, você tem que questionar quando chegar esses momentos. Eu não tenho como questionar, porque eu entendo que ele vai me pirraçar mais ainda. E eu não preciso naquele momento sentir mais dor ainda para lutar pelo meu direito, eu só quero que a dor passe. Bem, uma parte importante na minha vida foi a associação. Quando eu entrei na associação, quando eu falei que a gente pensa que está vivendo sozinha, e quando você entra na associação você vê, poxa, tem muita gente vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo. Ao mesmo tempo foi um alívio, porque poxa, eu não estou sozinha, eu não vivo isso sozinha. E eu comecei a aprender lá, porque antes eu me via com a doença. Eu vinha a doença na frente, eu achava que eu era aquilo, só a doença. Foi na associação que eu comecei a ver que eu era uma pessoa primeiro para depois. E a doença era um aspecto da minha vida. Foi que eu comecei a me enxergar que eu sou uma pessoa além da doença, né? E que eu posso fazer as coisas além da doença. Na Batifal eu vim saber o que realmente é essa doença, vim ter mais apoio, vim conhecer, saber o que é um apoio de família, que eu não tive o apoio da minha família. Na realidade, não tive o apoio da minha família, o apoio que eu tive foi da minha tia, que era minha tia Maria, que faleceu, com todo o apoio dela, mas dos meus parentes, sempre também, não sei porque sempre fui uma guerreira, fazia uma coisa, fazia outra, eles achavam até que eu estava mentindo, como uma vez eu ouvi de uma prima minha, você está mentindo, você não está doente, você está mentindo. E dentro desse meio, né, laços da vida, essa rede,
Eu entro na universidade, com pouco tempo eu conheço a associação. E isso para mim foi um divisor de águas. A universidade para mim até o momento não tinha sentido, tipo, não tinha rumo. Eu entrei na universidade, sim, mas eu entrei para graduar, eu vou entrar e vou sair do mesmo jeito. E desde quando, né, eu entendo nessa luta que eu sempre tive de saber o que eu tinha de fato, não simplesmente me conformar com uma doença crônica hereditária, eu sempre tive a perspectiva de que não faz sentido você caminhar. Você não está sabendo nem para onde você está caminhando. Para mim não fazia sentido. E quando eu encontrei a Sabadifal, a associação, meu Deus do céu, foi uma divisão de águas, literalmente. Além da minha família de sangue, é uma nova família que eu tenho. Eu conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades e gosto muito, muito de conviver com... Gosto da associação, gosto de estar na associação, gosto de conviver com as pessoas da associação, sabe? É uma nova família, uma família que eu ganhei. Eu me sinto uma pessoa vitoriosa, guerreira, que eu sou muito guerreira mesmo. É sim, com certeza. E a Batifal para mim, graças a Deus, foi uma... Eu tenho umas filhas ótimas lá, é de mesmo que me chama de mãe, eu tenho umas filhas, graças a Deus. E é isso mesmo. Eu agradeço muito a Batifal agora, que se eu já era forte, mais forte, eu me sinto para enfrentar qualquer coisa que venha pela aí. A coordenação, eu não acreditava que eu poderia participar de uma coordenação. Eu não acreditava que eu podia fazer nada por causa da doença. Aí depois Lira convidou para ser uma das coordenadoras, e aí fui desabrochando. Foi importante para mim porque eu comecei a desabrochar lá na associação. Que eu comecei a fazer a palestra, e isso desinibe a pessoa, porque você tem que falar em público. Comecei a tomar algumas responsabilidades da associação, devido à coordenação. Aí aí comecei a ver, pô, eu posso mais do que ficar em casa trancada, chorando, porque tem uma úlcera na perna. Isso é o que me motiva a caminhar, dentro da universidade principalmente, porque tem momentos que dá vontade de surtar. Mas isso é o que começou a desenhar para mim, dentro da universidade, o que é que eu estou fazendo lá. Porque dentro da universidade, né, eu fiz alguns componentes que não falavam sobre doença falciforme, embora se aprofundassem em saúde. E aí eu percebi que não era um mal lá da base. E ficava só lá na base, não era um mal de uma forma integral. E aí eu comecei a enxergar as coisas como macro. E ter o suporte da associação, enquanto pessoas lá dentro que te entendem na real. E aí eu começo a me dar forças para absolutamente tudo. Não é tão fácil quanto se fala, mas aí comecei a me enxergar enquanto pessoa que posso, na real. Começo a me enxergar isso dentro da universidade, no relacionamento, no âmbito familiar. E eu começo a ver que as coisas fazem sentido. Que mesmo em meio à dor, não é tão muito fácil, não é tudo muito bonito. Mas mesmo em meio a tanta dor, você tem uma força, sabe? É uma força motriz, que aí te faz sentido tudo que você está fazendo.